Alô pessoal, do Araxá Entre Cafés. Nós estamos aqui hoje no evento da Expo Queijo. Em especial, não poderia deixar de ser, falar sobre o quê? Café. E café de uma forma diferente que vocês não viram ainda. Hoje nós vamos conversar com esse jovem empreendedor, que é o Robert. Eu vou pedir para que ele se apresente. Mas antes dele se apresentar, eu já me apresento a vocês. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, estou trajando uma roupa preta, saia e blusinha, com uma terceira peça estampada nos tons. Estou de trança Chanel, gente. Hoje eu estou bem caprichada no modelito e no visual. Robert, eu peço que você se apresente. Primeiramente, né, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, né? A gente precisa de mais pessoas assim como você para divulgar, né, as marcas, trazer as pessoas para o mundo do café. Eu me chamo Robert, tá? Sou conhecido como Robert Café, café com K, tá, pessoal? Hoje eu estou de calça preta, sapato marrom, boina marrom e blusa verde. Então sempre eu gosto de usar boina, porque é uma identidade, né, italiana, e é uma coisa também que a Café Itinerante carrega muito com a gente. Então eu tenho 28 anos, sou natural de Minas Gerais, sou de Campos Altos, né? Inclusive lá tem o slogan, né, da cidade, que é a terra da fé e do melhor café. Então sou empresário, atualmente moro em Brasília, sou esposo da Marineide, sou pai, né? Fiquei sabendo que eu vou ser pai, né, esses dias. Ah, que legal, vem com novidade, gente. Daqui uns dias está aí, então é isso. E hoje nós estamos aqui na Expo Queijo e nós vamos conhecer um pouquinho da história desse empreendedor e do que ele traz de novidade referente ao café. Robert, como começou a sua história com o café? Então, eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de estar nesse mundo, né, de pessoas mais velhas, vamos dizer, né, do que o normal assim. Então, com o café, é desde os 12 anos, porque minha avó comprou uma plantação de café e foi aonde que minha mãe também decidiu comprar, ela e meu pai. Então isso eu tinha 11 para 12 anos. Então a gente pegou, comprou essa terra, plantou o café e foi aí onde que tudo começou. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 14, 15 anos também, tem uma história que me marca muito, né, tanto com os negócios quanto pessoal, é que eu e meu irmão decidimos ter uma marca de café. Já com 14 anos? Com 14 anos. A gente pegou, fez um torrador ali e foi ali onde que tudo começou assim, principalmente no empreendedorismo. Então minha história com café já tem um tempinho. Minha formação também, eu fui estudar em Bambuí, eu sou formado em técnica em agropecuária. Uhum. Isso, inclusive também já estudei aqui em Araxá, na Uniaraxá. Que legal! Comecei a cursar agronomia, mas eu sempre fui, ontem eu até estava comentando com o pessoal, gosto de estudar, mas coisas mais palpáveis, vamos dizer, né? Você tem que vivenciar o que você está estudando. Exatamente. Então acabou que eu tive que trancar a agronomia para ir morar em Carmo do Paranaíba. E como que qual foi o salto do Robert, que começou empreendendo com o irmão, para chegar no café com K? Conta um pouquinho da história desse café com K também. O café com K, né, é devido ao pastor Caule. Não sei se vocês conhecem, mas tem várias lendas, né? Mas a mais contada é que o Caule, que era esse pastor, viu que as ovelhas comeram, né, os frutos e ficavam agitadas. Então, em homenagem a Caule, eu coloquei o café com K. E o itinerante vem desse modelo de negócio que a gente tem, que é estar em diferentes tipos de locais. Tem até uma coisa que eu sempre falo, né? Pode ser no 10º andar de um prédio ou na beira de uma praia. Basta ter um ponto de energia, a gente vai servir uma experiência ali com os cafés. E a experiência, né? A experiência. Porque muitas pessoas falam, não, vou ali tomar um café. Não é só um café, é o café e aquele momento, né? Naquele local, tudo isso traz uma vivência diferente. E como que surgiu essa ideia, né? Do café itinerante, como que veio esse produto? Eu morava como eu tinha falado, né, eu tranquei a faculdade aqui, fui para Carmo do Paranaíba para trabalhar numa exportadora de café lá. Aí, quando chegou em Carmo, eu vi que não tinha cafeteria, isso era mais ou menos em 2018. Eu já tinha formado em técnico, né, estudado aqui em Araxá, já tinha conhecido bastante coisa assim do mundo do café. Aí foi que era a minha ideia, ter uma cafeteria física no local e ter uma bike café no centro da cidade fazendo.
fazendo a divulgação para o pessoal ir para a cafeteria. Sim. Aí acabou que essa ideia deu uma enxugada, veio a pandemia, né? Eu tive que mudar de cidade, né? Mas foi até bom ter mudado, né? Uma coisa também que o Joel prega muito, que é o que ele fala, né? Para você, às vezes você tem que mudar de ambiente para você romper na vida. Então é mais difícil a gente ter sucesso com a própria, vamos dizer ali, com os familiares em volta, do que em outro local. Não é falando mal da família, mas às vezes a família, ela te trava muito. Isso ou te protege demais, né? Ou fica com medo de não dar certo. Tudo Exatamente. Isso pode acontecer. Às vezes o proteger, né? Só para falar um pouco também, é o que você falou, né? Quer te proteger tanto que vai te travar. Então, às vezes, né, eu falo por mim, para mim foi mais fácil romper lá, né, eu acredito assim, do que na própria cidade minha. Então, aí eu comecei a pesquisar, mudei para Cristalina, né? Cristalina é o próximo ali de Brasília, então eu ia bastante para Brasília vender essa marca de café que eu trabalhava. Era uma fazenda de café, eu era o classificador e degustador, mestre de torra lá, e eu ficava também com a responsabilidade de vender os cafés. Aí quando foi velho, eu fui e deparei com uma cafeteria, né, voltada para eventos, mas no local fixo também. Ele era fixo na torre de TV, não sei se você conhece Brasília, e ele ficava também fazendo alguns eventos. Aí foi quando eu comecei a estudar mais, isso foi em 2020 para 2021. Então a gente abriu o Café Itinerante em 2021. Vamos continuar nosso papo? E você começou a me contar como que surgiu essa ideia dessa cafeteria e foi num momento bem complicado, né? Sim. Bem no meio da pandemia estourando pelo mundo. Como é que foi isso? Então, conforme eu tinha comentado, né, eu morava em Carmo, pesquisei para ter uma cafeteria fixa e ter uma cafeteria no centro da cidade, né, uma bike café, fazendo a divulgação dos cafés e tudo mais. Só que aí acabou que eu tive que mudar de cidade, eu encontrei uma oportunidade para ir assumir uma fazenda de café em Goiás, né? Eu era classificador e degustador de café, então assumi essa responsabilidade em uma fazenda em Goiás. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com essa fazenda, né? Aí eu peguei e comecei a visitar a cafeteria para vender o café com as marcas deles. Ainda eu não tinha cafeteria. Aí, né, rodando por Brasília, né, isso também bem na pandemia ali, que eu cheguei em Brasília, morava em Cristalina, mas ia mais para Brasília para visitar os clientes. Aí quando é fé, eu peguei e vi um modelo de negócio parecido com esse, uma bike café fixa no local, não sei se você conhece Brasília, você conhece Brasília? Já fui em Brasília. Bem na torre de TV ali, chamava Bike Café BSB. Aí beleza, eu perguntei ele sobre o negócio, aí como eu já tinha pesquisado, né, eu voltei a querer ter um modelo de negócio. Só que aí estava bem na pandemia, estava tudo muito complicado, aí eu dei uma segurada no projeto. Quando a pandemia veio normalizando ali em 2021, estava mais tranquilo, aí foi aonde que a gente decidiu abrir, eu e minha esposa, né? Aí eu lembro direitinho que era janeiro para fevereiro de 2021. Então, como eu era CLT ainda, né, tinha minhas responsabilidades na fazenda, eu peguei um mês de férias e comecei a ir em feira. Então, a gente começou vendendo. Por exemplo, tem a Feira da Lua, por exemplo, em Brasília, ou Feira de Roupa, igual essa feira aqui, né, que a gente está. Então eu ia, levava a nossa bike e vendia os cafés, cappuccino, vendia tudo. Só que aí foi indo, né, aí começou a aparecer demanda para fazer casamento, aparecer um evento corporativo, aí eu comecei a estudar mais sobre empreender de verdade, né, porque também o que eu vejo assim no Brasil, não sei se você sabe, mas 70% a 80% dos negócios ele fecha nos 5 primeiros anos. Sim. Mas por que isso também? Às vezes o empresário ele não quer qualificar. Então foi aí onde que eu comecei a pesquisar, qualificar, comprar mentoria. Porque muitas pessoas, né, primeiro ela investe no negócio.
Mas às vezes a gente tem que ser o inverso. A gente tem que ter um negócio e investir dentro do negócio, mas você tem que investir em si próprio primeiro. Capacitação, entendimento, isso mesmo. E Robert, e como que você chegou nesse modelo, né? E é até interessante entender que o café hoje ele está presente em eventos. E você falou de casamento, então qualquer evento cabe um café itinerante, que é a sua marca, né? Eu comecei a pesquisar e ver muitos negócios, né? Então ali eu entendi também, né, ali, e a gente está numa era da experiência do cliente. Então eu comecei a entender, né, que não é sobre café, mas sim sobre a experiência, a forma que você vai gerar experiência para o cliente e principalmente ativando as marcas, que é o que a gente prega muito hoje. Né, que a gente está ali uma estação de café, mas para ativar cada marca. Sim. Por exemplo, aqui hoje, a gente está aqui através da Cauã e da Spokane. Sim. Então a gente foi contratado para ativar duas marcas, né? E claro também divulgar café itinerante. E como que é um evento? Você citou que vocês vão para casamento. Qualquer tipo de evento. Porque o casamento a gente nunca associa que vai ter um café, né? Pelo menos as pessoas não pensam. E como que é essa experiência no casamento? Ou qual outro tipo de evento fora congresso e tudo mais que a gente sabe que pode ter um café? Por exemplo, um casamento, né? Pode ser feita uma recepção com os cafés, não só o café expresso, um coado, mas um cappuccino, um mocha chocolate. A gente também tem soda italiana, tem os cafés gelados, né? Um chocolate quente. Então tem todo um modelo, né, de cafeteria ali mesmo, vários tipos de café, vamos dizer, que se encontra dentro de uma cafeteria, a gente consegue trazer ele para aquele momento, para aquela experiência. Fala muito que, e realmente eu vejo o café dessa forma. O café não é só um momento de sentar e tomar um cafezinho. Aqui só faltou o café para nós, né? Vamos pedir agora. Daqui a pouco nós vamos pedir café. Mas é isso aqui, é sentar e a gente conversar e você me contar da sua história, e é o momento do bate-papo. Então o café traz esse momento da experiência. E qual foi o lugar mais inusitado, ou a experiência mais inusitada que vocês tiveram levando o café itinerante? Um dos momentos que mais marcou, assim, eu lembro direitinho, foi no Royal Tulip. Não sei se você conhece. Não. Que é em Brasília, né? Isso foi mais ou menos ali em 2022. Então a gente já fazia alguns eventos. Então, quando a gente atendeu esse hotel, né, hoje ele é um hotel 5 estrelas, é um dos melhores hotéis de Brasília, e a gente estava atendendo uma empresa de fora do país. Então, foi eu e minha esposa, nessa época a gente já tinha uma pessoa que ajudava a gente nos eventos ali, mas acaba que a gente, né, não que a gente não coloca hoje a mão na massa, coloca até mais, né, principalmente mentalmente. Então, a gente foi montar nesse hotel, eu e ela, era mais ou menos umas 8 horas da noite, assim. A gente correu lá, montou nossa estrutura, assim, a gente nunca tinha entrado num lugar tão bonito, vamos dizer. Então esse foi um dos momentos que mais marcou assim pra gente. Foi o dia que a gente atendeu essa empresa de fora dentro desse hotel. Foi marcante, né? Porque quando você vê assim, não, vai dar certo mesmo. Parece que é uma validação também, não é? De tudo que você já tinha passado até aquele momento. Isso, exatamente. E aí, né, sempre eu acreditei no modelo de negócio, sempre soube que ia dar certo também. Eu sempre tive essa convicção dentro de mim, sabe? Mas quando a gente entendeu que é sobre a experiência, ativar a marca, que não é sobre café, aí passa a ter mais essa autoconfiança, né, dentro da gente. Expandiu, né, os olhares, que eu acho que essa é a questão, né, mostrar que o café, né, é muito além do que você está fazendo hoje, não é isso? Exatamente. Robert, já teve algum momento que você falou, nossa, não vai dar, eu preciso mudar, ou sempre você persistiu nesse caminho? Não, eu sempre fui uma pessoa persistente, sabe? Inclusive eu te falei, né? Por exemplo, desde os 9 anos ali gostei de vender. Então sempre eu acreditei que ia dar certo, sabe? Mas claro que ser empreendedor é muito solitário. Sim. Então, às vezes também muita gente, né, quer ficar com um negócio pequeno ali, não quer romper, principalmente por isso, porque, querendo ou não, é solitário. A gente tem que falar isso. Às vezes, o assunto que você tem com seus amigos já não é mais o mesmo, né? Sim, você muda, né? Muda, exatamente. Então, acaba que tem momentos difíceis, mas não teve um momento, assim, mais difícil.
sabe? Eu sempre acreditei, sempre soube que dá certo. Também por um tempo, minha esposa, ela trabalhava com unhas, depois que sempre ela me ajudou desde o início, mas depois que ela entrou para dentro do negócio. E também acaba que empreender em casal, né? A gente precisa falar isso. Não é fácil, querendo ou não, vai misturar, né? A vida pessoal e profissional. Então a gente tem uns certos alinhamentos, né? Eu e ela, sempre a gente tem alguns acordos ali, né, a fazer, sempre conversa bastante, até para não misturar muito. Sim, sabe? tentar separar o máximo possível, né? E se eu vou montar um evento e eu quero contratar o seu trabalho, como que vai acontecer esse processo? Hoje a gente pega todas as informações, né, do cliente, por exemplo, onde o local do evento, se ele vai querer a bike completa, se ele vai querer só o carrinho, porque tem toda a questão do espaço também, sabe? Sim. Então pega todas essas informações para entender cada evento. Então hoje a gente faz algo muito personalizado para o nosso cliente, sabe? Então a gente consegue personalizar a estrutura, né, o carrinho, a gente consegue também personalizar os copos. Entendi. Você vai ver também ali na estrutura. A gente trouxe uma tecnologia agora que é a Face Call. Não sei se você conhece. Não. Ela imprime a foto no café, tanto da pessoa legal. quanto da logo do cliente. Então a gente entende tudo isso para personalizar. Hoje a gente já atendeu 14 estados, né, no Brasil. Então a gente já rodou boa parte do Brasil. Isso é muito bom. Aí a gente tem a sede em Brasília, temos as bases, né, que é em Minas Gerais, São Paulo e Recife. Que bom. Então a gente consegue atender aí o Brasil todo praticamente. Por exemplo, aqui para Expo Queijo, o que você preparou? Hoje a gente está com os cafés da Cauã, a gente também está com o nosso café, que é de Araguari. A Cauã, para vocês que não conhecem, é uma empresa de armazéns, né, aqui situada em Araxá. Então o produtor produz, eles pegam e vai maquinar o café ali, né? Preparar para o café ficar especial, vamos dizer. E a gente também está com o pessoal do Café Canastra. Eles é uma fazenda e tem o seu próprio grão, a sua própria torrefação. Aí aqui a gente trouxe uma carga de cafés clássica, que a gente fala, que é de cafeteria mesmo. Sim. É o expresso, o coado e os cappuccinos. Tem cappuccino tanto de chocolate quanto de caramelo também. E a gente trouxe, né, a Face Coffee para imprimir as fotos das pessoas, para ter a logo também da Expo Queijo, da Cauã, ativando a marca, né, de quem está nos contratando. Que legal. E quem vier aqui para experimentar esse sabor vai encontrar muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, os cafés especiais, né? Notas de chocolate, caramelo, tem o café da Canastra, que é um pouco já mais de acidez. Então, tá bem legal a estação. E sem falar que você tem 2 especialistas com você também, né? Exatamente. Temos 2 baristas ali, super profissional, capacitados, né? A gente investe muito em treinamento, em conversas internas também, para a gente fluir bem e ter um melhor atendimento. Inclusive as nossas avaliações no Google, né? Para quem quiser conhecer mais um pouquinho aí da experiência, é tudo lá em cima, a régua é alta. Que bom. Gente, a gente está indo para a parte final, nós vamos fazer agora o ping-pong, onde eu vou trazer palavras e você me fala o que te remete, tá? Pode responder com uma única palavra ou pode decorrer da forma que você achar melhor, tá bom? Maravilha. Então eu começo com o óbvio, né? Café. Itinerante. Barista. Barista. Então, eu posso falar? Pode. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Bim Barista. Não sei se você conhece, o João. Não. Uma pessoa de... Ele é de Curitiba, então é um barista que eu admiro. Quando fala barista assim, eu lembro dele. É Bim, o apelido dele. Empreendedorismo. Roberto Kinachik. Alguém que você... uma referência. Referência? Bom, um cara que eu tenho muito como referência é o Joel J, né, que é uma pessoa que eu já fiz mentoria também com ele, então de referência eu tenho bastante ele como referência. Café com K. Café itinerante. Um sonho. Um sonho, ter um avião. É legal. E uma mensagem que você deixa para as pessoas da sua trajetória, aquilo que você quiser falar, que tiver no seu coração agora. Acredite primeiramente em si, né, e não desiste dos seus sonhos. Então, muita gente não acredita em si próprio, fica com aquela insegurança. Então, com a mensagem que eu tenho que deixar, primeiro acredite em você.
E até ontem no carro que a gente estava vindo, eu falei muito sobre isso, né? A gente às vezes não cria um conteúdo no Instagram, às vezes não faz isso aqui que a gente está fazendo, com medo de ser criticado. Então, e até mesmo a autoconfiança, né? Então deixe de lado as críticas e faça o que tem que ser feito. Tem até uma frase no meu escritório, né? Que é uma frase que eu escrevi também, é isso. Faça o que tem que ser feito, né? Adulto faz o que tem que ser feito e criança faz o que quer. Gente, termino aqui muito feliz de ter conversado, batido esse papo com o Robert, ter tido o prazer de conhecê-lo, né, que foi através da Maíra, que não deixa passar uma oportunidade. E como ele disse, acredita em si mesmo, porque nós temos que ser a primeira pessoa que investe em nós, né? Então seja o seu primeiro investidor, porque quando você acredita em si, as coisas acontecem. Vão haver percalços? Faz parte, mas o percalço também é um momento de aprendizado. O Robert não estaria aqui hoje com o Café Itinerante se ele não tivesse tido essa linda trajetória e acreditado em tudo que ele acreditou. Os problemas também é uma oportunidade de aprendizado. E o sucesso é uma consequência da persistência e de acreditar em si mesmo. Muito obrigada, Robert. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, pessoal. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Bora tomar um café. Vamos embora.